Olá a todos! Dando prosseguimento ao Pod Lopes, esse é o 14º programa. No último programa eu entrevistei a doutora Lara, dentista, né? Nos deu um esclarecimento geral sobre a odontologia, né? Sobre a missão social da profissão de dentista, né? De uma forma de humanizar essa profissão. Então ela nos esclareceu algumas coisas até técnicas, né? A gente indagou, fez alguns questionamentos e fizemos algumas propostas, né? Inclusive para que essa função de dentista ela seja mais efetivamente usada, né? Na sociedade pela municipalidade, pelo poder público mesmo, né? Que é o objetivo, né? É tratar de pessoas, é tratar da base da sociedade. E hoje, com muito prazer, eu estou entrevistando o pai da Lara, o senhor Alexandre Lopes. Alexandre Lopes. Perfeitamente, Alexandre Lopes. E eu estou aqui em Barra Mansa. Barra Mansa é um bairro de Paraibuna. Para não fugir a regra, porque o lugar mais longe que eu já fui, né, Alexandre? Foi Paraibuna. Então eu estou aqui num bairro de Paraibuna. O Alexandre é diretor de uma empresa. É sério, mano? Nem tanto. Não, nem tanto. Mas tudo bem, é gerente de uma empresa automobilística, né? Depois ele vai contar um pouco dessa história, né? Mas o que eu quero frisar sempre, né? Sempre seguindo a linha do Pod Lopes, né? Que todos que me conhecem já sabem, e todos que estão assistindo esse programa já sabem, né? É sempre tratar do lado social, do lado humano de todas as profissões. O Alexandre ocupa uma posição de chefia, né? Trata com essa rotina de fábrica, de produção, precisa de resultados, né? Então, de que forma aliar uma coisa com outra, né? Sem tirar a humanidade da profissão dele, né? Que é uma coisa bastante difícil que aconteça, né? E então nós vamos discorrer sobre esse assunto. Eu acho que é bem emblemático esse programa, viu, Alexandre? Porque eu visito a família, né? Eles são meus parentes. Inclusive o Alexandre é meu primo, né? Olha, é verdade. É verdade. Não esqueci disso. Então, eu frequento a família e eles nos frequentam, vocês nos frequentam desde que a gente era muito pequeno. Isso, e nós sempre discutimos, sempre conversamos sobre todos os assuntos, né? Verdade. Religião, inclusive política. Política são os assuntos mais interessantes. Mas eu até te falei, né? Não sei de que forma que a gente poderia tratar de política, né? A gente tem as nossas opiniões, né? As nossas opções, as nossas vertentes, e as nossas posições mesmo, né? A gente consegue enxergar a coisa de um lado mais abrangente, né? Não dá para polarizar uma coisa e escolher um lado, fla-flu, não dá, né? Então, a gente prefere até nem falar muito de política hoje. Então, eu prefiro falar um pouco da carreira do Alexandre, das experiências pelas quais ele passou, porque o homem é multi-internacional. O homem já foi para a Europa, França, Índia. Então é uma experiência enriquecedora que você pode nos passar também, né? E então eu falo emblemático por quê? Porque é um verdadeiro papo de botequim. Até que nós estamos tomando um vinho, eu parei de beber, já faz 150 dias, fez ontem, 150 dias, mas um vinho com uma boa companhia, né? Estou com a família do Alexandre aqui também. E a gente pode, né, tomar essa liberdade de tomar uma taça de vinho aí. Isso aí. Mais de uma, ainda mais duas. com você, é sempre muito perfeitamente. bom. Então, com a palavra, Alexandre Cozendei Lopes. Cozendei Lopes. Bom estar aqui, Lopes. Bom estar com você. Foi uma grata surpresa, né? Na verdade, foi verdadeiramente uma surpresa. Parecia sem avisar, né? Não, mas não por isso. Mas é sempre muito bom conversar com você. E a gente estava até comentando agora há pouco, né? É fácil conversar com o Lopes porque ele é muito eclético, né? O Lopes tem uma gama de conhecimento que fica fácil da gente ter essa troca, né? Ainda mais num papo informal, é muito bom isso, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer recebê-lo aqui, né? Quer dizer, você está me recebendo, não sei se eu que estou recebendo. No programa. Eu estou na tua casa. No Pod Lopes é você que está me recebendo. Perfeitamente. E aí, Lopes? Então, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência de vida, né, enquanto experiência familiar, né, da nossa família de uma maneira geral, né. Eu costumo dizer, Alexandre, que os nossos pais eram visitadores e rezadores. O meu pai era visitador e rezador. E eu
não sei rezar direito, eu sou meio, né, meio mulambento, mas eu sou um visitador. E essa herança eu peguei do meu pai e peguei do seu pai também, dos nossos tios, né, o tio Maurício. É verdade. Né, e todos os tios, não dá nem para citar nomes aqui, a gente cita mais os que tiveram mais próximos da gente. Mas tem a tia Maria, a tia Ana também visitava bastante a gente, o tio Quinzinho visitava a gente também. Bastante. Então, eu tô falando de tio mesmo, tô falando disso de família, por isso, porque nós éramos visitadores, a gente frequentava um ao outro, inclusive os primos, né? Então, esse foi um legado importante, né? Que meio que ajudou a formar a minha personalidade e a personalidade de você, né, sua e dos seus irmãos também, e das minhas irmãs também, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência familiar e depois da grande experiência que você teve, porque eu falei, ele é multi-internacional. Ele está na Peugeot, né? Mudou Agora de nome, Stellantis, depois Stellantis, né? Então é uma montadora, né? Uma automobilística. Multinacional, então ele do nada, ele trabalhava num emprego relativamente comum e foi pinçado, né, pela competência, claro, para uma multinacional. Aí teve mudança de função, de trabalho, de responsabilidades e mudança de país, inclusive. Também, né? Então isso te impactou e te levou a um estado de depressão, inclusive quase a síndrome do pânico. Isso, te perguntei se não tinha nenhum problema de você tratar desse assunto, você disse que não, então eu penso que seja uma experiência e um exemplo para outras pessoas também, para que elas consigam tratar essa mesma angústia, essa mesma pressão que você sofreu. Porque foi o que causou essa depressão. Então, eu queria que você me discorresse sobre isso tudo. Primeiro a família e depois esse profissional. Depois a gente trata de outros assuntos também. No tocante à família, e aí é muito legal quando você comenta, né? Nós somos visitadores, aprendemos isso com os nossos pais. E de fato, né? Eu venho realmente de uma família como você, e ali no caso dos meus pais, os dois eram visitadores, minha mãe também com a família dela, a gente sempre visitou muito. Eu carreguei isso comigo, eu adoro visitar, eu gosto de visitar as pessoas, a Cláudia de vez em quando até reclama comigo, né? Sábado de manhã eu saio, domingo eu saio, eu quero visitar, eu gosto de visitar as pessoas. E falando bastante de família, vimos de uma família de pessoas religiosas também, meus pais são rezadores desde muito católico, cedo. Né? Muito... A gente foi educado dentro desse berço, né? Eu carrego isso até hoje eu tenho essa relação com a religião que eu acho importante para mim, para minha família, sem impor nada a ninguém, sem impor nada aos meus filhos, mas a gente gosta muito disso. E no tocante à família, essa proximidade, eu sempre gostei muito dessa proximidade. Sim. Me faz bem estar próximo, né, das pessoas como um todo. Logicamente, primeiro no seio da família e também dos amigos, das pessoas que estão mais próximas, porque tem essa carga que eu trago comigo muito afetiva de estar com as pessoas, de conversar. Sim. Eu até estava brincando com você, né? Eu tenho 2 ouvidos, eu gosto mais de ouvir do que de falar, mas porque eu gosto mesmo, eu aprendo muito quando eu estou com as pessoas. E no que diz respeito à nossa família, a você, a sua família, né, Lopes? Você sabe muito bem disso, a gente sempre se visitou desde muito pequeno, né? E depois que eu constituí a minha própria família, com Cláudia, com Lara e com Lucas, a gente gostou de manter essa relação próxima. Tanto é que desde muito cedo, né? Você também sabe disso. Cedo, claro. Lara e Lucas convivem lá com vocês. Sim. A gente tem foto da Lara com 10 meses de idade. E depois que a gente adotou o Theo... A Lara não tinha nascido ainda quando vocês nos visitavam. O Lucas era bebê, era pequeno, Exato. E depois que a gente adotou o Theo também, que é o nosso cachorro, também passou a visitar junto com a gente, né? O Theo, mais conhecido como Corujão, né? Corujão, Ele presta uma atenção, mas não fala nada, não late, nada, né? Tranquilo toda a vida. Então essa relação é uma coisa que me faz muito bem, me satisfaz muito, né? E eu acho que quando a gente for falar desse problema que eu tive lá nos idos de 99, você vai perceber também nas coisas que eu vou comentar que a família fez uma grande diferença para eu superar aquele momento, né? Então, família para mim assim realmente, pode ser clichê isso, mas é a base mesmo. Sim. É a base que eu tenho para mim, que eu tento passar para os meus filhos, para as pessoas que estão à minha volta, né? Sim. Eu tento sempre mostrar que isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que quem está à minha volta, vou chorar já. Quem está à minha volta, tomei vinho, gente. Se não repara, não tomo vinho, eu fico mais chorando. Fica mais emocionado. Mas quem está à minha volta também, eu tento passar essa mensagem da família, da importância da família. Mesmo que a gente saiba que tem discurso sobre a falência da família, etc. Mas eu acho que isso é muito importante.
importante, a gente precisa realmente... Sim, sim. E sempre como exemplo, né, cara? Né? Você educa, você orienta, você fala, mas é mais o teu exemplo, a tua conduta, como foi a conduta dos nossos pais, né? Exato. Eu percebia do meu pai quando a gente ia pra roça, né? Tudo muito simples, muito tranquilo, e que um cidadão lá precisava, sei lá, limpar uma represa, porque estava com muito mato, aí fazia um mutirão, todo mundo ia lá limpar a represa. Precisava roçar um pasto. Aí reunia todo mundo. Hoje você paga um funcionário, tá difícil, inclusive, né? Com uma roçadeira lá, tu vai lá, mas antigamente não. Aí depois era legal, tão legal que depois de roçar o pasto ia ter o forrobodó, né? Da sanfona, né? Que coisa mais linda. Eu lembro do Juca, um primo do meu pai, primo do teu pai também, inclusive primo e irmão, né? Porque os pais dele tio, assim, integralmente, né? Porque os pais eram casados entre si ali, né? Aí ele ia na casa da minha avó, uma sala pequena, inclusive, aí pegava a sanfona lá e, né, naquela simplicidade toda, o pessoal dançava, né? E se divertia. E depois dos mutirões também acontecia isso. Aí tinha um almoço lá, churrasco não tinha, né? Não sei se nessa época tinha churrasco. Mas era alguma coisa parecida. Tinha um cachorro quente, alguma coisa. Não sei se cachorro quente, mas era alguma coisa assim. Tinha sei lá, uma vaca atolada, uma carninha de porco, um negócio assim. Então, isso, a gente via isso, e essa fraternidade, essa generosidade, esse espírito de ajuda, né, de comunhão mesmo, né, um ajudando o outro. Eu já vi meu pai e tal, pegando dinheiro, emprestando pro outro, o meu pai às vezes pedindo dinheiro pro outro também, mas que diferença faz? Naquela época que não precisava avisar para chegar, talvez a gente tivesse sido inconveniente muitas vezes. Mas e alguém ia levar isso em conta? Às vezes o cara tava saindo, metendo o pé, e tu chegava e o cara te recebia como se, tava esperando você, como se tivesse, não tava, né? Então é isso. Então, é tudo pelo exemplo, na realidade. Não adianta a gente forçar nada, né, em nenhuma situação. Isso é uma coisa que flui naturalmente, né? Se também se não for verdade, não dá para falar, né, cara? Aí você fica constrangido de falar, você tá falando na frente da tua família, né? Tá todo nosso patético. Eu acho que assim, você comentou da questão da simplicidade, né? E aí já entrando no próximo assunto que você comentou no início, a simplicidade dos nossos pais, né? Meu pai era operário. Sim. Trabalhou na Dupont do Brasil, acho que foi o único emprego de longa temporada do meu pai, ele trabalhou 25 anos lá. Sim. E para o meu pai era o seguinte, nós deveríamos passar pelo Senai e trabalhar na indústria. Sim. Era na cabeça dele, era aquilo o era o caminho. Era o né? natural, Meu pai nunca parou, sem de forma nenhuma a criticar o meu pai, né? Na simplicidade dele era o que ele achava que era importante, mas meu pai nunca sentou conosco para falar de faculdade. Se nós quatro fomos fazer faculdade, foi uma iniciativa nossa. Sim. Mas mesmo na simplicidade deles, Lopes, e eu acho que foi com você também, uma coisa estava clara na cabeça dos meus pais, tinha que estudar. Na cabeça deles, a forma de ser diferente de tudo que eles viram era o estudo. E depois tinha a questão que eu falei, passa pelo Senai e vai para a indústria. Para o meu pai era isso. Então, o meu caminho foi nessa linha. Eu fui para o Senai, de fato, até mesmo porque dos filhos eu tinha essa proximidade com meus pais, até porque o Adelmo e o Altenir saíram para trabalhar muito cedo, trabalhar na feira e tal, e eu acabei ficando por ali. Fui trabalhar cedo também, mas eu fiquei por perto. Sim. Então, nessa proximidade com meu pai, nessa intimidade, eu achava assim, não, meu pai tem que fazer Senai, ele tá certo, vou fazer Senai. E eu fiz Senai. Então, eu fui direcionado para a indústria, tanto é que o meu primeiro emprego foi na indústria. Foi lá nos idos de 1986, eu fui trabalhar na Votorantim, fábrica de cimento em Volta Redonda. Em 86 você tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. Era um menor aprendiz, que não era menor nome. aprendiz, não era esse o nome, mas era por aí. Eu com 14 anos, eu entrei no Senai, na época se chamava de aluno cota, né? Sim. Então eu tenho você a minha era cotista carteira de uma indústria, de uma indústria, dessa que eu fui trabalhar. Bacana isso. Então eu recebia 40 cruzeiros na época. Sim, você tinha uns soldos, um salário. Já tinha carteira assinada desde 14 anos. Então, aos 16 anos eu integro na indústria. Um menino de 16 anos, trabalhando numa indústria. E foi o meu primeiro emprego. Foi um local que eu não fiquei muito tempo, porque 16 anos de idade. E aquilo era complexo para mim. Impactou um pouco, né? Impactou bastante, até na questão de segurança mesmo, né? Naquela época não se discutia tanta segurança como se discute de uns anos para cá.
Então eu fiquei ali alguns meses, saí dali, fui trabalhar numa indústria mecânica, vim trabalhar numa indústria mecânica aqui em Barra Mansa, porque a Votorantim era em Volta Redonda. Trabalhei nessa indústria mecânica. E aí ali eu já tinha, você falou de política, né? Ali eu já tinha, por mais que eu ainda fosse muito garoto, eu estava ali com 17 anos, eu tinha um senso crítico em relação às injustiças muito grande, porque foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Meus pais eram muito críticos às injustiças sociais que tinham. Claro, não se, né, não se omitir perante as injustiças. E eu trabalhei 3 anos nessa indústria mecânica e numa das possibilidades de greve, eu fui para frente. Imagina um garoto de 17 anos, 17, já estava com 18 anos ali, fui brigar pelos nossos direitos. Fui demitido, fui perseguido, fui demitido, mas ainda assim continuei na indústria. Eu saí dali, lembro que eu fiquei 1 ano desempregado, ainda veio aquele período de Collor de Mello, toda aquela crise que o país viveu. Eu fiquei 1 ano desempregado. Nesse 1 ano foi quando eu precisava trabalhar, precisava pagar minhas contas, não podia ficar dependendo dos meus pais. Eu arrumei um emprego, saí completamente da indústria e fui trabalhar com carro. Sim, eu me lembro dessa época, eu não lembro dessa época anterior. Né? Porque a gente é mais jovem ali, né? E aí eu fui trabalhar, então você lembra, eu fui trabalhar com instalação de ar-condicionado de carro, som, alarme, essas coisas, nem em Volta Redonda. Ali eu trabalhei 4 anos e qualquer coisa. E tive a oportunidade, até o Alteni me ajudou bastante, para voltar para a indústria na companhia metalúrgica Barbará, ainda era Barbará na época, depois ela virou Sangoban. E aí voltei para a indústria. Foi ali que a minha vida começou a mudar, porque nesse período o Lucas já tinha nascido. O Lucas nasceu, eu estava com 21 para 22 anos de idade. O Lucas ia ter nascido em 93. Ele nasceu em 92. 92. Eu estava com 22 anos de idade. Eu estava na prefeitura de São José. Isso, exatamente. Acho que a gente até chegou a passar lá, a Cláudia estava... Isso. O Lucas tinha acabado de nascer. Acabado de nascer, ela estava grávida. 2 a 3 meses. A gente esteve lá, isso mesmo. E aí eu fui trabalhar na Sangoban, e na Sangoban que as oportunidades começaram a surgir. Então, eu tinha claro na minha cabeça, Lopes, o seguinte: eu preciso fornecer uma condição de vida melhor para a Cláudia e para o Lucas. Eu não podia ficar na dependência, né? Então, na Sangoban eu aproveitei a oportunidade e me dediquei muito. Eu lembro que na época, e foi difícil para nós dois, porque eu fui contratado por São Paulo. Sim. Então eu trabalhei em São Paulo um período, São Paulo, né? Ia e voltava, ia domingo, voltava sexta-feira. E foi ali que eu fui promovido a supervisor de produção. E aí fiquei na Sangoban 3 anos. E quando a antiga PSA, Peugeot Citroën, estava vindo para Porto Real, eu fiquei sabendo por algumas pessoas e eu falei, eu preciso tentar entrar lá, uma empresa nova, né? Sim, claro. Eu acho que ali eu posso ter uma oportunidade. Você tinha todo um caminho pela frente, tinha toda uma oportunidade. Poderia construir uma história diferente ali. Sim, do início, né? Você seria o pioneiro na região. Exato. E aí eu mandei um currículo, na época as entrevistas eram feitas pelo Rio de Janeiro, não fazia aqui, porque ainda não tinha nada, estava terraplanando ali. E felizmente deu certo, eu fiz a entrevista, foram 3 entrevistas na verdade, no início eu fiquei até cético que eu seria chamado, que eu fiz uma entrevista em março, uma em junho e uma em julho. Essa de julho é que eu fui efetivamente contratado e entrei ali, me lembro como se fosse hoje, em 16 de agosto de 1999, ou seja, daqui a um mês eu vou fazer 25 anos 25 que eu tô lá. Da companhia. Entrei para ficar 5 anos, já estou há 25, né? E ali realmente, e sempre pensando, eu preciso oferecer uma condição melhor. Não que você me conhece muito bem, né, Lopes? Não que eu fosse uma pessoa muito ambiciosa, nem sou. Mas eu achava que era a oportunidade de me desenvolver melhor as minhas competências. Sim, não tem e dúvida. com isso ter algumas oportunidades, porque era uma empresa efetivamente estava começando, né? A Cláudia me lembrou bem, né? Mas aí um pouquinho mais para trás, né? E acho que também você sabe disso, né? Até para complementar a renda, quando eu estava trabalhando lá em Volta Redonda ainda, na Sonorauto, eu cheguei a trabalhar durante muito tempo, foram uns 10 anos trabalhando com filmagem,
com um Calino, que inclusive é meu amigo até hoje, o pai dele já partiu, mas foi o pai dele que me chamou para trabalhar com ele, já era freelancer, né? Mas ajudava a complementar a renda. Sim, perfeito. Então, fiquei... Essa época eu lembro também, essa fase. Fiquei 10 anos com eles lá, foi uma época maravilhosa assim, da minha vida, por mais que perdi alguns fins de semana e tal, mas foi uma época muito bacana. Mas daí voltando para Peugeot Citroën, então eu entrei lá em 16 de agosto de 99, entrei para trabalhar na produção, porque era a minha especialidade aqui, eu era supervisor de produção, entrei lá para trabalhar na produção. Sim, chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica. Eu falei, eu vou encarar chão de fábrica. Só que eu pensei na época, uma empresa francesa, e isso é uma boa dica para todos os jovens, né? Sim, perfeito. Uma empresa francesa, Lopes, eu falei, eu preciso aprender o francês. Sim. O meu diferencial é o francês, porque tinha centenas de franceses naquela planta, porque vieram para instalar a fábrica, vieram para formar os primeiros, eu falei, eu preciso aprender. Sim. E na época a gente se apertou e eu paguei um curso intensivo de francês. Eu fazia o curso, fazia aqui em Barra Mansa, eram 6 horas por semana. A fábrica em si não necessitava que você falasse francês. Não, porque o chão de fábrica era brasileiro. Não, brasileiro. Eu estava indo para a produção, os meus chefes eram brasileiros. Sim. Ninguém precisava que eu falasse. Mas foi uma sacada sua. Você falou, eu vou dar um passinho à frente. Exato. E se a oportunidade surgir, eu já estou aqui, pô. Né? Eu falo francês. Eu tenho um diferencial. E aí fui para a produção, sempre fui muito dedicado, e isso também, e você sabe disso, é da nossa família, né, Lopes? A gente é engajado no que a gente quer fazer. E uma coisa também, se eu puder dar um passo atrás, não sei se aconteceu com você, talvez não, mas comigo aqui, talvez com meus irmãos, talvez o Altenir já tivesse um pouquinho mais certo o que ele queria fazer, mas eu, a Adelma, a gente não tinha muito certo o que a gente queria fazer. A gente ia meio com a onda, né? Mas é natural, pela imaturidade. Isso aconteceu comigo também. Eu fiz engenharia mecânica há 3 anos. No 4º ano que eu mudei para engenharia civil. E aí eu me achei. Enfim, é isso. Eu sei que aí eu fui para a produção, me dediquei muito, tive a oportunidade. Eu entrei 16 de agosto de 99. Em setembro nós fomos enviados para a Espanha. Sim. E aí sempre pensando um passo à frente, eu falei, eu preciso aprender alguma coisa do espanhol, né? Eu não posso chegar lá na Espanha sem falar absolutamente nada. E aí eu comprei uns kits, na época tinha uns kits que vendiam. Sim. Eu comprei, tinha CD, não sei. Então do dia 16 de agosto a 3 de setembro, quando a gente viajou, eu engoli aquilo. Você tinha o quê? 18 dias, mais ou menos? Eu engoli aquilo, eu escutava todo dia, eu lia e... Caramba, comprometimento. Eu falei, eu não posso chegar lá, se eu vou lá para aprender como faz o carro e formar as pessoas aqui... Sim, e a barreira da língua seria a maior barreira. Seria a maior barreira, mesmo que o espanhol mesmo que seja do latim latino, uma língua de base latina. E aí fui para lá, foram 3 meses ótimos lá na Espanha, não só pelo fato de estar em outro país, de ter podido conhecer parte da Espanha, a gente aproveitou para isso também, mas para realmente me dedicar e aprender o que era o carro, né? Voltei, nós ajudamos, era eu e mais 4 pessoas, nós ajudamos a formar os primeiros operários que iam embarcar na empresa, e ali alguém achou que eu tinha um jeito para formar as pessoas. E aí eu fui pinçado da produção para um grupo de formação de novos operários. E aí fiquei nesse grupo durante 1 ano, formando os primeiros operários. Depois de 1 ano me devolveram para a produção e eu precisava fazer faculdade. Então sempre pensando assim, como é que eu vou dar o próximo passo se me falta alguma coisa, né? E aí a gente conversou, não foi fácil, eu acho que foi bem difícil para a Cláudia até, porque no final as crianças pequenas, ela que acabou segurando a barra, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. Eu fazia turno. Então tinha semana que eu não ia na faculdade, porque eu estava de noite. Então de dia eu tentava ajudar com a Lara, né? Então foram 3, 4 anos bem difíceis ali. Mas realmente no final, se a gente fizer o saldo, o saldo foi positivo. Totalmente positivo, E aí investi nisso. Renunciou a alguma coisa, alguma situação, a presença da família e outras coisas, até a espiritualidade, mas em função de uma causa maior, né? Sempre pensando no que seria melhor para a família. Quase que num futuro melhor, né?
Se preparando, porque que sorte, o Alexandre deu sorte. Ninguém dá sorte na vida, né? Sorte é você estar preparado e a oportunidade surgir. A oportunidade pode surgir, você não está preparado. E aí? Surgiu e o cidadão precisava ter administração. Você não tinha, dançou. Né? E aí, já aproveitando e misturando os assuntos, mas já falando da questão que você falou, do problema que eu tive, foi nesse período. Porque, imagina só, Lopes, um cara suburbano, né? Interior do estado. Pô, cresceu próximo da família. De repente, sai de uma realidade e vai para uma realidade completamente diferente. Com desafios completamente novos. Saiu do país. Novos e grandes, né? Saindo do país, treinamento, tendo que treinar a equipe. Louco. E naquela idade, Lopes, estou para te falar que o único estado que eu conhecia era o estado de São Paulo. Eu não conhecia mais nada. Eu sei. E o como eu só conheço Paraibuna. Exato. Como Lopes, e o bairro de Paraibuna. E o bairro de Paraibuna. E quando eu falo estado de São Paulo, Lopes, eu conhecia as cidades que estão entre Barra Mansa e São José dos Campos. Eu não conhecia mais nada. As que estão entre esse ali. E conhecia entre aspas, porque passava e via a placa lá, né? Lorena. A Aparecida você conhecia também. Aparecida você Aparecida a gente ia nós somos todo mês católico, todo mês. Uma vez por ano, com certeza, né? Uma vez. E Romaria, né, inclusive. Eu escava de Romaria pra caramba. Se for contar a história de Aparecida, tem mais. Tem bem fazer história. uns 3, 4 pós de Lopes. Tem bem história de Aparecida. Mas, então, nesse período, e foi o período que eu estava nesse grupo de formação, e que estava me exigindo bastante, porque tinha que preparar o material, apresentar para os novos funcionários. E eu tinha um chefe muito complicado nessa época. Eu não vou falar o nome que não vem ao caso. Mas eu tinha um chefe muito complicado na época. E a minha cabeça não deu conta daquilo. E eu lembro, Lopes, isso é aquela velha história, tristeza não tem fim, felicidade sim, né? No dia que eu passei mal, que foi o primeiro evento que aconteceu, eu estava deitado. Eu acordei com taquicardia e falta de ar. Caramba. Imagina só, Lopes, 29 anos de idade. O coração disparado, falta de ar. Eu falei, tô morrendo, vou morrer. E aí, dali, o hospital. Eu lembro que o Del estava em casa, não sei se foi ele que levou, mas acho que ele ajudou. O hospital. E ali eu desenvolvi mesmo a ansiedade, crise do pânico, chegou um princípio de depressão, tanto é que eu tive vários eventos depois desse, foram pelo menos 2 anos de tratamento, porque o problema do que a gente sofre no princípio, Lopes, eu acho que é um assunto importante, e como eu te falei no início, na nossa conversa antes, eu gosto de conversar com algumas pessoas. No início é a negação. Você fala assim, poxa, 29 anos de idade eu não tenho nada. Por que isso aconteceu comigo? Né? É a negação. Não, eu não tenho nada. Não pode. Por que logo eu, né? Por que não foi outra pessoa? Mas não existe essa história de logo eu. É uma questão de saúde mental. Saúde mental, todos estamos sujeitos, né, Alexandre? Estamos sujeitos. Com um grau maior ou menor, nós estamos sujeitos, todos. Né? Entrar numa tristeza por algum assunto, de repente aquela tristeza evolui para uma outra coisa, para um recolhimento, e aí chega num ponto que você está deprimido, está no pânico. E foi realmente um período muito complexo, porque a Lara tinha acabado de nascer, a Lara estava com 1 ano e pouquinho, eu acho que isso tudo também contribuiu, né? A Lara estava com 2 anos quando eu tive o evento, né? 2 para 3 anos. Então, muita coisa para uma pessoa que estava vivendo emoções que ele não tinha vivido, nunca tinha vivido. Sim, emoções e responsabilidades. Mais a responsabilidade da tua família, então é uma série de coisas, juntaram-se muitas coisas. Muita coisa. E eu tive crise do pânico, né, Lopes? Eu lembro de um evento que aconteceu voltando da fábrica, de ônibus, né? Porque na época ainda não tinha o transporte da empresa. E eu, aquelas pessoas em volta de mim, eu passei mal, eu estava mal, parecia tudo estranho ali. Aí voltou o coração a acelerar e eu desci do ônibus na Dupont, desci ali e pedi para alguém me buscar, porque eu não conseguia chegar em casa. Eu estava mal, né? Mas esse evento você reputa que foi uma crise de ansiedade? Foi uma crise de ansiedade. Foi a crise, porque ela aconteceu umas 3 vezes, né? Teve uma das vezes que eu estava na igreja, a mãe estava comigo até nesse dia, né? Logo no início, assim, eu estava evitando de sair de casa.
Tanto é que quando eu tive o evento, eu pedi um mês de férias lá na empresa, porque eu precisava me tratar. E teve um dia que eu estava na igreja. As pessoas, aquele grupo de pessoas à minha volta, causava um pânico na minha cabeça que era inexplicável. Nem eu entendia aquilo, né? E nós saímos da igreja, a mãe saiu comigo e fomos para o hospital. Eu não cheguei em casa aquele dia. Nós paramos num lugar e o cara foi muito gentil e me levou para o hospital. E aí, bom, e é tanto emocional que ao ver o hospital, meu coração começou a desacelerar. Então é totalmente emocional, né? Fazia os exames, não apresentava absolutamente nada. Sim. Você precisava de alguma coisa, ainda que um placebo ali, que não te provocasse nenhum benefício, mas te dava tranquilidade, te enganava, enganava o cérebro. Né? E aí eu tratei durante 2 anos e meio. Foi muito bom, encontrei um médico abençoado pra caramba, ele já tinha vivido o problema, me ajudou demais, me ajudou muito mesmo. Agora, um comentário só para fechar esse capítulo, Lopes. Esse tipo de evento, ele nunca mais te abandona. Você pode aprender a conviver com ele, mas ele nunca mais te abandona. E uma médica me falou isso. Eu falei, não é possível que nunca mais me abandone. E é totalmente verdade. Eu não tinha esse conhecimento, essa noção. É totalmente verdade. Porque depois que eu me senti muito bem, muito seguro, Lopes, 6 anos depois, eu já não tinha tido mais evento nenhum. Eu estava indo com uns amigos para São Paulo, o Wesley Paiva e o Cláudio, estávamos indo para São Paulo. Chegando no Marginal Tietê, eu tive um evento, uma coisa assim inexplicável. Eu não tinha motivo para ter aquele evento, a gente estava conversando dentro do carro, era de noite, não tinha nem trânsito para falar, o trânsito me incomodou. Não tinha o trânsito, porque ele pode estar relacionado ao trânsito. Poderia estar. Mas não sei se é porque eu estava entrando num ambiente novo, não sei, minha cabeça achou que aquilo ali era hostil e me provocou o evento. Eu tive taquicardia, falta de ar, tudo de novo. Que loucura, né? Incrível, incrível. E eu não tinha o medicamento comigo, porque eu já tinha um tempo que o médico tinha me liberado o medicamento. Então, só para dizer que, para fechar o capítulo dizendo o seguinte, o que me fortaleceu muito, Lopes? A família, porque sempre estiveram muito perto, me apoiaram muito. Pela minha crença, né, eu acredito que Deus tem um propósito para a gente, né? E eu me apego muito a isso. Então, isso me fortaleceu. Depois desse evento que aconteceu lá nos idos de 2008, nunca mais eu tive evento nenhum. Mas eu aprendi a lidar com o problema. Eu sei que ele está dentro de mim, eu sei que ele pode me surpreender a qualquer hora. É uma brasinha que está lá que pode ser acesa a qualquer momento. Exato. E aí eu tento lidar e tratar com isso da melhor forma possível, né? Então, assim, um comentário que eu diria para as pessoas, não negligencie uma questão emocional, não negligencie. Se você tem alguma questão emocional que está te incomodando, trate antes que ela vire realmente um efeito muito mais grave, né? E aí, seguindo, então, lá em 2003, aí em 2002 eu comecei a faculdade, 2002, 2001, não lembro direito, comecei a faculdade, achava que era a oportunidade que eu precisava para dar um up a mais na minha carreira, sempre me dediquei muito, continuei estudando francês, a empresa era completamente francesa. Em 2003 eu tive uma oportunidade, então eu estava na produção, eu falava, eu preciso sair dessa história de turno, né? Não porque aquilo é pior do que do que qualquer outra coisa. É uma evolução natural, né, Alexandre? Porque turno, o organismo também não se adapta, né? Exato. Você não consegue fixar nada, não consegue fazer um curso, não consegue ter uma diversão com a tua família. Exatamente, tudo isso era prejudicado. Porque uma hora você está dormindo, você está acordado, e é uma loucura isso. As pessoas fazem por necessidade, é claro que tem que fazer mesmo, lógico, né? Mas se tiver a oportunidade de sair desse estágio, é como o serviço em plataforma, por exemplo, né? É absurdo pensar, né? As pessoas fazem até pelo ganho, que é um pouquinho melhor, né? Mas imagina, o cara tá com 15 dias, 15 que seja, 15 lá e 15 fora, né? Ele pode passar o primeiro ano do filho dele trabalhando, aniversário,
né? Aniversário de casamento, que o mulher não vai gostar muito, e é isso, então... Eu costumo dizer que quem trabalha em plataforma tem 6 meses que ele está na plataforma. Absolutamente. Ele fica 6 meses da vida dele sem colocar o olho no filho dele. É um negócio... Então, é um negócio louco, é para pirar mesmo. Pra pirar o cabeção, é um negócio louco. E aí fiz faculdade, realmente me abriu as portas. Em 2003, eu, lógico, participei de um processo lá para trabalhar com o time de engenharia, que é uma área que eu sempre gostei, sempre tive muita afinidade, mesmo não sendo engenheiro, né? Mas sempre gostei, sempre tive muita afinidade. E em 2003 eu ingressei em um grupo que tratava de toda a parte de nomenclatura dos carros, e eu sempre gostei muito de trabalhar com carro, né? Então foi uma oportunidade interessante. De 2003 a 2008 eu trabalhei nessa área, um pouquinho antes, 2006 nessa área, fui desenvolvendo um trabalho ali e sempre tentando, por característica, não por ambição, fazer o melhor que eu podia. E aí, em 2006 eu ingressei em um grupo de projetos e a partir dali realmente as coisas deram uma guinada muito importante, né? Então e aí eu tive as oportunidades, você comentou, né? Eu tive a oportunidade de visitar também a França, tive em Portugal, fui na Argentina algumas vezes, tudo a trabalho. E recentemente, você sabe muito bem disso, estive na Índia, tive a oportunidade de estar na Índia com os últimos projetos que eu estava trabalhando, foi uma experiência muito, muito boa, né? Tá. A Índia foi depois dessa fusão, né? Já foi depois da fusão. PSA não tinha envolvimento com a China? Não, com a Índia não. Melhor. Com a Índia não. Em 2021, quando fez a fusão, a gente começou a ter relação com a Índia e aí eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, foi uma experiência muito boa. E como um dos pontos que você colocou foi a relação interpessoal, isso. Assim, para quem quer ou tem uma ambição de ter um cargo de chefia, de responsabilidade, a relação, não que a relação interpessoal não seja importante em outros níveis, mas nesse nível ela é super importante. Porque você vai ter que lidar com todas as pessoas, com vários grupos, né? Você tem que ser um líder, né? Então você tem que fazer com que a coisa funcione, né? Exatamente, que elas façam sentido para você, não só para você, mas para a equipe. A equipe tem que entender o que você está querendo, o que você precisa, o que a organização precisa, né? Senão não vai. Se cada um puxa de um lado, eu preciso ir para norte, um está puxando para sul, oeste, leste, não vai. Né? Pode até chegar, né? Se a força for maior, que a organização é grande, é claro que ela vai chegar, né? Porque a força motriz dela é muito maior, mas vai chegar com alguns estragos, com alguns perrenguezinhos, né? E sem as pessoas entenderem qual que é muito interessante que as pessoas entendam qual que é o sentido da organização, qual que é o objetivo, né? Até para, né, dar um trabalho ou se oferecer ou ofertar o melhor de si dentro daquela organização, né? E aí uma coisa que você falou em um dos podlobs que você fez, não vou lembrar exatamente qual, que você já está no 14º, é sobre a questão de línguas. Eu não lembro com quem que você estava conversando isso e a pessoa comentou. E eu tenho sido muito desafiado desde que eu entrei nessa empresa e eu agradeço por isso. Sim, claro. Porque desde a fusão a gente entendia que o inglês passaria a ser a língua oficial. Bom, eu trabalhei lá durante 20 anos falando francês. E da noite pro dia tem que falar inglês. E aí, como é que eu faço? Eu nunca fui o cara mais dedicado no inglês, nunca fui antes. E a manutenção do meu trabalho dependia daquilo. Então eu falei, bom, eu tenho que buscar. Eu sou um exímio conhecedor do inglês? Não sou. Mas eu fui atrás, pelo menos para fazer o suficiente para que eu pudesse me manter no posto que eu tenho. Tive muitas oportunidades que eu fui buscar, então você comentou, né? Hoje eu sou um gerente de produção, de engenharia lá, tem muita responsabilidade, muita cobrança. Essa questão da relação interpessoal é muito importante, porque você também não faz nada sem as pessoas. Não faz. Se engana quem acha que faz. Sim. Não faz. E isso também, eu acho que é um ponto que eu desenvolvi bem com as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho muita satisfação em dizer que, felizmente, sempre passaram pessoas muito boas por mim lá na empresa e passam até hoje. Eu tenho uma satisfação muito grande em relação a isso. Eu tenho uma lógica da minha relação com as pessoas que pode ser questionável, Lopes, mas eu vou muito na linha daquele livro O Monge e o Executivo.
já li o livro 1, estou lendo o livro 2, que fala que a sua relação com o outro tem que ser uma relação de amor. Não pode ser uma relação de guerra. Porque se for uma relação de guerra, você nunca vai ter o respeito, você vai ter o medo. Medo, claro. Né? Então eu tento fazer diferente. Sou questionado por isso às vezes, tem que ser honesto. Mas tem funcionado. E como está funcionando, eu ainda tenho mantido essa lógica. Perfeito. Eu acho que eu nunca vou ser aquela pessoa mais querida por quem está acima de mim, porque talvez alguns achem que eu tenho que ser um pouco mais duro. Mas eu tenho conseguido fazer um bom trabalho com isso e eu me alegro por isso. Eu acho que se eu estou lá até hoje, 25 anos, deve ser porque eu estou dando algum resultado, né? Sim, mas é importante você ter falado isso, porque as relações humanas e relações trabalhistas, obrigatoriamente elas têm que mudar. Nós estamos preocupados aí com os novos profissionais. Eu sou da área de civil, eu não tenho pedreiro disponível, eu não forma-se pedreiro, porque é uma profissão de base, né? A pessoa não precisa ter uma formação, precisa estudar. É um serviço que como que chama? A pessoa vendo lá, né? Como é que chama? Ele vai trabalhando e vai desenvolvendo e vai se tornando ou um carpinteiro, ou um pedreiro, sei lá, qualquer tipo de profissão nessa área. Mas está difícil, a gente não está conseguindo renovar. Imagina ajudante, então. Você não consegue mais um ajudante para trabalhar. Então a molecada quer ser youtuber, ser influencer, então não quer saber de trabalho braçal. E na empresa não é muito diferente, né? Porque você tem um chão de fábrica, né? Que você carece do cara da linha de produção. Houve uma época, você falou tudo, na época da expansão industrial, tanto no Vale do Paraíba paulista, quanto aqui carioca, mais paulista tal. Mas aqui também, a CSN sempre teve aqui, a Barbará sempre teve aqui, a Sangoban e outras empresas também. Então, o sonho dos pais que trabalhavam nessas empresas é que o filho trilhasse o mesmo caminho. Você acha que o filho vai querer trilhar o mesmo caminho do pai hoje se o pai trabalha numa fábrica? Não vai querer trilhar o caminho do pai que é pedreiro? Não. Então, o que nós podemos fazer, Alexandre? Como é que nós vamos chegar? Tá, tudo bem, tem a modernização, a mecanização e a informatização da coisa, né? Cada vez menos pessoas precisam para trabalhar. Mas o que a gente vai fazer com esse pessoal todo aí? Como é que a gente vai formar? De alguma forma vai ter que sobrar alguém. Vai ter que ter um ajudante para virar massa, vai ter o pedreiro para sentar tijolo, vai ter o cara para... Alguma coisa na operação da produção, na linha de produção, vai ter que ter gente. Talvez, numas produções um pouquinho mais refinadas, talvez, sei lá, mecatrônica, operação de máquinas, não sei. Mas, enfim, é isso. Nesse ponto de vista, Lopes, aí você falou, talvez a gente não fale muito de política e tal, né? Mas eu acho que um ponto importante nesse quesito que você está falando, e é uma coisa que eu tenho questionado, eu tenho uma vontade até há uns anos atrás eu publicava algumas coisas, até talvez no anseio de chamar a atenção de quem está à minha volta, não sei se ia conseguir, mas tem alguns pilares que hoje nossos políticos não estão muito interessados, né? Educação, saúde e segurança, né? Que deveria ser um dos os pilares mais importantes para o desenvolvimento. Mas talvez deixar as pessoas carentes disso e oferecer só no último ano, no ano que você tem uma eleição, como é o ano que a gente está vivendo agora, talvez seja uma forma de ter essas pessoas nas mãos. Sob controle, E aí você tem razão. Doses homeopáticas ali, controlando mesmo, né? Se você não forma, não prepara as pessoas, você tem razão. O menino lá não vai querer talvez trabalhar como pedreiro, ou como padeiro, ou sei lá o quê. Mas também se eu não dou formação, onde que ele vai trabalhar, né? Então, realmente é algo assim bem delicado e muito, muito difícil de mudar nesse país, né? Não acho que seja impossível, mas acho que é bastante difícil pela cultura que a gente desenvolveu nesse país ao longo dos anos. É o capitalismo, infelizmente, é o capitalismo selvagem, né? Só que, na realidade, a gente está dando tiro no próprio pé, né? Em algum momento, a gente vai carecer de mão de obra, como a Europa careceu e precisou importar a gente, né? Os brasileiros e outras, né? Pessoas do terceiro mundo, Estados Unidos, da mesma forma, né? E você acaba impactando também até a cultura desses países, a economia desses países, né? Imagina como é que os países da Europa, né? França, Inglaterra, vão suportar
tantos refugiados, né, de Índia, Afeganistão, todos aqueles países lá, né? É complicado isso, cara. Como é que... Então não se suporta. Então, se a gente não tratar isso como um todo, como um problema mundial mesmo, e gravíssimo, né? Vivemos uma crise humanitária. Vivemos uma crise de trabalhista, vivemos uma crise de emprego, vivemos uma crise de educação, de preparação mesmo para futuro. É fato isso. Então, há de se tomar alguma atitude. Né? Exato. Infelizmente é isso, né? Mas é isso, Alexandre. Foi um prazerzão conversar com o senhor. Já dando 44 minutos. E essa experiência sua, né, parte foi até nossa, né, que nós falamos nas nossas famílias, que sirva também de um exemplo. A gente não pode ser exemplo para ninguém, mas que sirva de uma referência positiva, né? Você saiu da base, mesmo que você falou saiu da periferia, né? É uma pessoa simples, mas galgou ali um caminho profissional, e hoje você tem uma situação, né, de liderança, né, que não é muito fácil, liderança numa multinacional, inclusive, né? Exato. E você conseguiu permanecer depois dessa fusão, porque há um remanejamento, alguma coisa, totalmente. então você ainda consegue permanecer aí, né? Então isso é louvável e acaba sendo um exemplo para outras pessoas também. Isso. Tá joia, senhor Alexandre? Né? A nossa produção quer falar alguma coisa. Aê, tá vendo? Prazer foi meu. Prazer foi meu. A nossa produção quer alguma coisa. Ela falou pra gente falar do Fala Pedro. Do Pedro. A produção falou pra falar do Pedro. Porque falou do Lucas, falou da Lara, falou do Theo, não falou do Pedro. E o Pedro? O Pedro é o meu futuro genro. Isso aí, né? futuro genro. Eu chegava aqui e vi o Pedro aí estudando com a Lara, é tudo a gata também, tudo caô, né? Desde aquela época já tinha segundas intenções aí. Ele falou que não tinha, né? Não sei, não quero. Aí o Pedro é um grande garoto, eu né? tinha o mesmo discurso que você, né, Lopes? Eu queria que a Lara fosse freira, mas o Pedro chegou aí e mudou nossas vidas aí. Mas chegou como quem não queria nada, era só colega de trabalho, né? Colega de classe, né? Mas mora no meu coração, não paga aluguel, tá? O Pedro é namorado da Lara, né? A Lara é dentista e o Pedro é médico, futuro médico, futuro médico. Você já é médico? Tá formado. Tá formado. Tá fazendo já a residência. Então, eu chamei o Pedro para vir aqui no Pod Lopes também, mas não quer, tá falando que... tá envergonhado, diz que não gosta de falar em público. Não tá preparado. Tá preparado, mas tá sim. Um dia vamos convencer ainda. Pode convencer. Porque eu vim aqui para fazer um mutirão de Pod Lopes, né? Porque eu tô precisando de gente. Alexandre, obrigado, cara. Obrigado, Lopes. Obrigado. Prazerzão falar contigo. Prazer foi meu, obrigado. Grande abraço. Você também mora no coração e não paga aluguel. Todos humanos. Eu posso terminar esse programa, gente? Pode, Lopes! Beleza.